Hoje sim, hoje o Senhor me deu um presente, que é pregar um dos meus temas preferidos. Nem sempre é possível, né? O Senhor nos leva para outros lugares, né? Mas hoje sim. Um dos meus temas preferidos de pregar é a cruz de Jesus, o Evangelho da cruz. E é meu objetivo aqui hoje, que nós saímos daqui hoje entendendo um pouco mais, sobre a mensagem da cruz, amém? Gênesis capítulo 15, a aliança de Deus com Abrão. Depois dessas coisas, o Senhor falou com Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. E disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-lhes esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. E nisso as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão os enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não me atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passou entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Até aqui. É a passagem de aliança, Deus fazendo aliança com Abraão. Nós estamos aqui em Gênesis, e é o princípio, o início de um processo de redenção do Senhor para com o homem. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele vai gastar os primeiros capítulos da carta aos Romanos todinho para fundamentar que todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas a gente entende que morte não é o esfacelar, o desaparecer desse corpo terráqueo humano aqui, dessa carne, mas morte biblicamente é separação, é estar separado de Deus. Todos pecaram, por isso estão separados de Deus.
Mas o Senhor começa em Gênesis um processo de redenção, para desfazer essa separação. E a redenção lá em Gênesis capítulo 3 começa. A redenção começa no mesmo dia da queda. Logo em seguida, a queda do homem no jardim do Éden, Adão e Eva, logo em seguida começa o processo de redenção. E aqui a gente aprende alguma coisa, porque quantos ainda não entenderam a mensagem de redenção, a mensagem do Evangelho, a boa nova de Cristo, a mensagem da cruz de salvação de Jesus? Quantos ainda não entenderam? Quantos que ainda, cara, você encontra um jovem e fala, e aí, cara, você está queimando, vamos para frente, o Senhor vai te usar. Pastor, acho que não, porque esses dias eu caí, eu pequei, sabe, a minha namorada, a gente não resistiu, e a gente cometeu um erro, e aí eu estou frio, eu estou me afastando. Cara, esse é um erro. Esse foi o erro de Adão e Eva ao pecarem, quererem se esconder do Senhor. Mas quando nós pecamos, é aí que nós devemos correr para a presença de Deus, porque só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos justificar, só Ele pode nos lavar de todo pecado, amém? Nós vemos em Gênesis 3, Adão e Eva, quando eles comem da árvore do bem e do mal, da árvore do conhecimento, então eles percebem que estão nus, e eles fazem cinto de figueiras. E por isso que o figo na Bíblia, a figueira aponta para a justiça própria. É o homem e a mulher tentando se justificar diante do Senhor. Mas Efésios 6,14 vai falar da armadura de Deus, fala para a gente colocar o cinto da verdade. Em outras traduções ele junta a couraça e o cinto como justiça. Justiça de Cristo. Só Cristo pode nos justificar de todo pecado. Amém? Então começa em Gênesis um processo de redenção, que vai concluir em Jesus. E eu quero pegar essa passagem da aliança de Abraão, para a gente entender mais sobre a cruz de Jesus, e essa redenção. Amém, igreja? Amém. Glória. Ainda em Gênesis tem um homem chamado Noé, antes de Abraão. Deus fala para a humanidade, sejam justos, me obedeçam, façam o que eu estou falando. E a humanidade diz, é impossível fazer isso. E Deus responde, está vendo Noé? É possível. Vejam a vida de Noé e copiem a vida de Noé. Então o que Deus está fazendo em Noé? Se não levantando um homem para ser um exemplo para uma nação. Em Abraão, o Senhor diz, Abraão, de você vai sair uma descendência muito numerosa, e eu vou fazer uma nação, e essa nação vai ser o meu povo, e essa nação vai andar nos meus caminhos, essa nação vai me conhecer. O que o Senhor está fazendo em Abraão? Levantando uma nação para ser exemplo para o mundo. Isso fala de mim e de você. Amém? Por isso os olhos do mundo estão colocados sobre nós. E por isso não menos Jesus vai dizer que nós somos luz do mundo e sal da terra. O sal serve para conservar. Mas no deserto os viajantes também eles comiam sal, porque o sal, você sabe, né? Quando a gente tem muito potássio, você tem retenção de líquido. O sal segura o líquido. E aí, o viajante, ele tem uma treta no deserto. Vou resumir para vocês. Muitas vezes o viajante, ele começa a ter visões no deserto. E ele vê oásis no deserto, ele vê no horizonte, ele acha que é água. Mas, depois de um processo de desidratação, ele começa a não ter mais sede. Mas o sal vai garantir o processo de que o nosso corpo continue tendo sede. Enquanto houver sal no mundo, haverá sede por Deus. Por isso o Senhor te levanta, me levanta. Por isso nós estamos aqui de pé.
O Senhor está fazendo uma aliança com Abraão e toda aliança tem algumas características. Toda aliança ela é composta de 3 fatores: uma palavra, um sangue e um selo. Todas as alianças. Aqui nós acabamos de ler qual é a palavra da aliança. Eu vou fazer de você uma grande descendência. Abraão, sai da tenda, olha para o céu, vê as estrelas, a sua descendência vai ser tão numerosa quanto. Existe uma palavra sobre Abraão. Existe um sangue, Abraão derrama, ele corta, ele mata os animais e derrama sangue. O sangue é o dos animais. E existe um selo, se você continuar lendo Gênesis, você vai chegar no capítulo 17, e no capítulo 17, ele fala sobre a circuncisão, e a circuncisão é um selo da aliança abrâmica. Mas olha só, não é a primeira aliança na Bíblia, e nem a última. Existem 7 alianças na Bíblia. A aliança eterna, que foi feita antes da fundação do mundo. Por isso o cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Existia uma palavra antes da fundação do mundo. Então, existia um evangelho, como dizia Apocalipse, um evangelho eterno, que é antes da fundação do mundo. Então perceba que a Bíblia, ela não é um evangelho porque você pecou e agora você precisa ir para o céu. A Bíblia está apontando para algo que é antes do mundo e antes do pecado do homem. Assim como ela está falando de algo que é depois desse mundo e depois do pecado desse homem. Então, ao entender isso, eu entendo que a palavra de Deus, cara, ela é muito além do que essa vidinha que eu tenho aqui cotidiana. É além. Existia uma aliança eterna antes da fundação do mundo. Pois houve a aliança no Éden, a aliança de Adão, a aliança de Noé, de Abraão, de Moisés e de Davi. 7 alianças. Mas aí vem Novo Testamento. E aí vem uma nova aliança. Ou como diria o autor de Hebreus, uma aliança superior a todas as outras. Em Jesus se cumpre todas as alianças e vai além. Uma aliança superior a todas as outras em Jesus. E existe uma palavra sobre Jesus, uma palavra de vida eterna, uma palavra de redenção sobre o homem. Existe um sangue nessa aliança de Jesus, que é o próprio sangue de Jesus. E existe um selo na aliança de Jesus, na nova aliança, na aliança superior. E o selo é o Espírito Santo, que Coríntios, o apóstolo vai dizer que é o penhor, que é a marca, é o selo dessa nova aliança. Uau, cara, eu estou debaixo da nova aliança. Então existe um sangue na tua vida, existe uma palavra na tua vida, existe um selo na tua vida. Amém? Olha só o versículo 5. Vamos aprender aqui com essa passagem. Levando para fora da tenda, disse: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será sua descendência. Pausa. Primeira coisa que a gente entende e aprende, que aquilo que está sobre a nossa vida aponta para uma descendência. Aponta para te tirar de um lugar. O que aconteceu com Abraão? Tira ele de um lugar, sai da tua terra, da casa da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. A aliança que está sobre nós aponta para sair de um lugar. E que lugar é esse que nós saímos? O lugar do pecado. O Senhor nos tira da casa do pecado, o Senhor nos tira da terra do pecado e nos leva para outro lugar. O Senhor te tira de um lugar, é o Senhor tirando o homem de um lugar para tirar um povo do homem. Amém? Ele te tira de um lugar para tirar uma descendência inteira de você. Então quando a gente olha para cá, a gente entende que o que está sobre a nossa vida não é só sobre nós, é sobre gerar filhos. Amém? Cara, que bênção o culto hoje. Uau, que bênção essa igreja. Que bênção o que o Senhor fez na minha vida. Cara, não para aí. Não para aí. Peça ao Senhor por filhos. Assim como Abraão falou: cara, eu não tenho filhos. Como vai se cumprir na minha vida o que o Senhor prometeu se eu não tenho filhos? E o Senhor quer te dar filhos.
e filhos espirituais. Amém? Cara, eu não vou vir para a igreja sozinho não, cara. O Senhor vai gerar novas pessoas que vão vir comigo. O Senhor vai gerar novas pessoas que vão caminhar comigo. O Senhor vai me usar de dentro daqui, ó, vai fluir algo que vai gerar filhos espirituais. Aqueles que entendem a aliança superior, caminham nessa verdade e oram sobre isso. Oram sobre isso. Não pare em você, vai além. Verso 6. Abraão creu no Senhor, isso lhe foi creditado como justiça. Amém, aleluia. Cara, crer no Senhor, João 1,12, todos aqueles que o receberam, que creram no seu nome, receberam o poder de se tornarem filhos de Deus, e quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos justificados de todo pecado, de toda morte, de todo mal, amém? Então crer no Senhor, o começo dessa caminhada começa em crer no Senhor. A justificação, lembra que eu falei, é um processo de redenção, é um caminho de redenção, e nesse caminho de redenção, crer no Senhor, isso está derramando sobre nós justiça. Sabe o que é justiça? É desfazer as coisas que estão erradas. É nesse processo que as coisas deturpadas, deformadas em nossa vida vão sendo arrumadas no Senhor. Amém, igreja? Cara, não tem nada que você possa fazer para arrumar a tua vida. Somente Jesus Cristo pode arrumar a tua vida. Eu não vou resistir, vou ter que tomar uma água. Certa ocasião, chamaram Jesus e o diabo e falaram, vamos fazer um desafio. Quem vencer é o verdadeiro. Colocaram os dois no computador e deram uma folha com um texto e falou, quem digitar esse texto primeiro ganha. 2, 3, né, no Word, né? Valendo. Satanás e Jesus, mouse, né? E Satanás a milhão. De repente, caiu a energia. Blum. Aí voltou a energia, bum. Bom, continua de onde parou. Satanás, soltou os palavrão dele, lógico, né? Aquele boca suja. Aí, quem fala palavrão do diabo, viu, gente? Aí, e Jesus. E daqui a pouco Jesus, terminei. E Satanás, droga. Moral da história, só Jesus salva. Cara, agora eu vou para a igreja, mano. Agora eu vou para a igreja, agora eu vou parar de beber, agora eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de ver esses negócios ruins na internet, agora eu vou ficar certinho, eu preciso arrumar minha vida. Cara, minha vida está uma desgraça, tá ruim, pastor. Ora por mim. Pastor, coloca a mão na minha cabeça, me abençoa. Pastor, fala alguma coisa. Querido, nem você e nem ninguém pode arrumar a tua vida. Só Jesus salva. Só Jesus pode arrumar a tua vida. Então existe uma boa notícia aqui no culto hoje. Jesus pode e quer arrumar a tua vida. Verso 7. E disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar essa terra. Sabe o que quer dizer isso aqui, cara? Sabe o que a gente aprende esse versículo? O Senhor tirou Abraão de Ur dos Caldeus, era uma terra marcada pela idolatria. O Senhor arranca Abraão de uma terra de idolatria, eu vou te levar para outro lugar, um lugar que vai ser meu. Sabe o que a gente aprende aqui, igreja? São características do chamado de uma pessoa. A maneira como o Senhor quer te usar, provavelmente, 99%
de chance de estar muito ligado com a maneira que ele te encontrou. Sabe, aquela pessoa que foi encontrada nas drogas, muito provavelmente, quando ele tem uma vida arrumada, o Senhor vai usar ele de forma muito apostólica e muito profética. Por quê? Porque só o Senhor é a nossa fonte de prazer. Nada nesse mundo pode nos dar prazer. O Senhor te trouxe de um casamento arruinado, muito provavelmente o Senhor te usará de forma pastoral, para apacentar pessoas quebradas. O Senhor está tirando Abraão de uma terra de idolatria, para revelar em Abraão que existe um só Deus. Talvez o Senhor também te arrancou de um lugar de muita idolatria, para fazer de você um estandarte, para dizer para o mundo que só o Senhor é Deus. Ninguém mais, não tem intermediários. Olha, por esses séculos, passou muita gente boa, cara. Passou muita gente legal, muita gente maravilhosa, espiritualizada, muita gente incrível, mas todas elas morreram. Só um ressuscitou. Só um. Passou muito papa legal na história da humanidade. Passou muito pastor legal na história. Se você for lá na Inglaterra, se não me engano, cara, você vai lá no túmulo, não, Estados Unidos. A Inglaterra é outro cara que eu ia falar. Mas se você for nos Estados Unidos, cara, você vai lá, você vai chegar no túmulo do Leonard Ravenhill Hill. Cara, que pastor maravilhoso, cara. Que pastor incrível que passou por esse mundo. Billy Graham. Todos morreram, cara. Só um ressuscitou ao terceiro dia. Não tem ninguém para ficar no lugar. Aqui tem do 9 para baixo, começa o ritual da aliança. Abraão pega os animais, corta, coloca as duas metades, uma para cada lado, e ele fica esperando. E daqui a gente precisa entender, porque não é a primeira vez que isso aconteceu na história da humanidade. Abraão, ele não teve uma grande ideia, isso já existia. Quando duas partes queriam fazer uma aliança, essa era a tradição. Pegavam-se animais, derramava-se sangue, se cortava os animais em duas metades, uma para cada lado. Então as partes, depois de acordados os termos dessa aliança, desse contrato, depois de firmado todos os detalhes e chegado a um acordo, então as partes do contrato, do acordo, teriam que passar entre os animais mortos. E Abraão está dizendo: Senhor, ok, essa é a tua palavra sobre a minha vida. Abraão entra em crise e fala: cara, eu tenho uma palavra sobre a minha vida, mas como é que eu posso ter certeza que isso vai acontecer? Cara, eu não sei se alguém aqui está em crise essa noite. Deus, o Senhor tem tanta palavra sobre a minha vida, mas está demorando tanto tempo. Como é que eu posso ter certeza que não foi coisa da minha cabeça, que não foi coisa da cabeça de um pregador lá que orou por mim, que o Senhor vai cumprir essa palavra na minha vida? Como é que eu posso ter certeza disso? Se você está com essa crise, com essas perguntas, de vez em quando você tem, fique em paz, você não é o primeiro, nem o último. Abraão estava em crise. Ok, Senhor, o Senhor está falando comigo, mas como é que eu vou ter certeza que vai se cumprir essa palavra? O Senhor fala: faz isso daí. Ele faz. E demora, ele pega no sono. Diz a história que densas trevas caem sobre aquele lugar. Escuridão profunda. E de repente uma tocha, um fogo aparece. E começa a passar entre os animais. Quem é o fogo, igreja? Quem é a tocha? Se não o próprio Senhor. Na Bíblia, toda vez que o fogo simboliza a presença de Deus, o próprio Deus desce e toca a terra, e passa entre os animais, dizendo: eu vou cumprir essa aliança, Abraão.
Eu estou firmando uma aliança com você, um contrato com você. Só que essa aliança, ela é meio um pouco diferente das outras. Eu amo a mensagem da cruz, cara. Quem ama a mensagem da cruz aqui? Eu amo a mensagem da cruz. No final eu vou fazer apelo para a gente vir na frente aqui e aceitar Jesus de novo. Cara, essa aliança é diferente, um pouquinho diferente das outras. Porque o Senhor diz para Abraão assim, deixa eu te dar mais um pouquinho de entendimento. Por que tinha que cortar os animais e passar no meio? Porque a tradição dizia assim, se uma das partes não cumprir o acordo, que aconteça com ela o que aconteceu com esses animais. E o Senhor, ao fazer isso, está dizendo, Abraão, se eu não cumprir com o que eu estou te prometendo, que aconteça comigo, como aconteceu com esses animais. Mas aqui que vem um ponto diferente, porque Deus diz assim para Abraão, mas Abraão, se você não cumprir a sua parte do acordo, que também aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. É uma aliança unilateral. E aqui a gente chega na cruz, porque eu não cumpri a minha parte da aliança, você não cumpriu sua parte da aliança, e foi sobre ele, no madeiro, que recaiu todo o castigo, sobre o cordeiro que tira o pecado do mundo, foi sobre Jesus que recaiu a nossa parte da aliança e do castigo. Por que Jesus foi para a cruz? Porque era necessário pagar os seus pecados. Porque era necessário pagar os meus pecados? Porque eu não tinha condição de pagar. Dali para frente você vai ver Êxodo, Levítico, Deuteronômio, você vai ver em Moisés. Cara, como vocês não conseguem cumprir a parte de vocês no contrato, sempre matem um animal, porque sobre alguém tem que recair o castigo. E você vai ver no Antigo Testamento todinho, eles cumprindo rituais de derramar sangue de animais e matar animais, porque sobre alguém tinha que recair o castigo. Mas Hebreus vai dizer que esse sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e sacrificou de uma vez por todas para nunca mais. Para nunca mais. Em Jesus o sacrifício foi satisfeito de uma vez por todas. De uma vez por todas o sacrifício está satisfeito em Jesus. Você pode se alegrar com isso só? Essa era a parte que o pastor Harris ficaria com uma luva agora, né? Toca violão, só porque você não trouxe teclado também. Eu acho que você não entendeu tudo o que a cruz representa. Gálatas 3:29, por favor. E se vocês são de Cristo, quantos são de Cristo aqui? São descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então tem uma promessa de descendência a partir de mim e a partir de você. Quando a gente entender isso daqui, cara, talvez esse lugar fique realmente pequeno, porque vai começar a sair tanto filho de mim e de vocês, e filho do Hélito, e filho do outro, e filho daquele lá, do Brunão, e filhos espirituais, e filhos espirituais. E nós vamos começar a povoar a terra mesmo com filhos espirituais, cara. Quando você entender a mensagem da cruz, e que sobre ela, a promessa que era a mesma de Abraão recai sobre nós. Então existe uma descendência, e existe também um lugar para você habitar. E esse lugar não é mais o lugar do pecado, é a presença de Deus.
Canaã aponta para a plenitude de Deus. Então, olha só, assim como o Egito era o lugar do pecado, assim como o Ur dos Caldeus era o lugar do pecado, assim como Canaã, tanto em Abraão quanto em Moisés, aponta para a plenitude da presença de Deus, deixa eu te falar, o deserto é o lugar da mediocridade, cara. E o Senhor não te fez para estar no lugar da mediocridade. Sabe o que é medíocre? Não é um palavrão, não é um xingamento, é mediano. É um lugar do mais ou menos. Sabe, no deserto, Deus fazia muitos milagres para o povo no deserto. O mar vermelho, as aves, o maná, fonte que sai da rocha. Mas deixa eu te falar, esse não é o todo de Deus. Quem que já experimentou milagres do Senhor? Amém, cara. Um dia eu fui curado. Um dia eu fui tocado. Um dia, eu fui liberto. Glória a Deus, cara. Mas deixa eu te falar, esse não é o máximo. Esse não é o ápice que o Senhor tem para a sua vida. Tem muito mais. Tem muito mais no Senhor. O Senhor quer fazer muito mais com a sua história. Então deixa eu te falar, o lugar aonde você fica recebendo do Senhor não é o melhor lugar para estar. É um bom lugar, mas existe um lugar de plenitude. E essa palavra, cara, não é porque você é bonitinho, não é porque você se esforçou bastante, não é porque agora você vai orar 7 vezes por dia, não é porque agora você vai cumprir os seus votos, que aí vai se cumprir. Sabe por que vai se cumprir? Porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para satisfazer o sacrifício. Você pode ficar de pé no seu lugar? Fecha seus olhos. Eu oro para que o Espírito agora traga a sua memória, te ajude, porque a palavra de Deus que diz que o Espírito Santo nos ajudaria a lembrar de todas as palavras, de todas as coisas. Que Ele comece a te lembrar de todas as palavras que tem sobre a sua vida agora. Tudo aquilo que o Senhor já falou sobre você, a sua casa, a sua família. E talvez você chegou em crise aqui essa noite. E talvez você tenha andado desanimado, cara. Sobrecarregado. Sabe, como Abraão dizendo, cara, eu não tenho nada para comemorar. Cara, hoje o Senhor tem uma boa notícia sobre a sua vida. Vai se cumprir todas as palavras que foram ditas sobre nós. Se você faz parte dessa comunidade aqui, vamos lembrar tudo que o Senhor já falou sobre essa comunidade. Todos os amigos, os pregadores que já passaram por aqui, que sempre profetizam sobre essa comunidade. Deixa eu te falar, Igreja Viva, vai se cumprir todas as palavras. Sabe por quê? Porque o Deus eterno pisou a terra um dia, andou entre as partes e cumpriu a parte da aliança. Fecha seus olhos, deixa o Espírito Santo começar a te lembrar. O que Ele tem falado sobre você? Ele falou que te usaria como um profeta sobre as nações, sobre o Brasil, sobre Santo André. Ele falou que te usaria como um pregador. Ele falou que te levaria para longe. Falou que te traria para perto. Eu não sei o que o Senhor te falou. Eu tenho muitas palavras sobre a minha vida que não se cumpriram ainda, mas eu sinto um grande renovo dos céus vindo sobre nós hoje. Uma grande alegria dos céus vindo sobre nós. Talvez parece demorar, mas aquele que prometeu não tarda. Logo vem. Existem promessas sobre famílias aqui, casamentos. O Senhor hoje vem te lembrar que assim como Ele não falhou na cruz, Ele não vai falhar em você. Pai, eu oro nessa noite para que o Senhor comece a renovar a alegria da salvação, renovar a alegria da esperança, Pai. Alguns já perderam a esperança, mas eu oro para que hoje seja renovada a esperança em nome de Jesus. Em nome de Jesus, talvez alguém aí, um dos obreiros vai chegar até você e vai começar a te ministrar. É o Senhor te tocando hoje com bondade. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu oro para que esse refrigério, esse vento suave, Senhor,
Senhor, toque os nossos irmãos, toque todos aqui essa noite, toque todos aqui, Senhor, trazendo esperança, Pai, trazendo esperança. Tudo que o Senhor falou vai se cumprir, Pai, sobre nós. Pai, vai se cumprir sobre a nossa descendência, vai se cumprir sobre a nossa casa, em nome de Jesus.